Olá, meus irmãos. Bom, esse fundo aqui diferente, né, meus irmãos? Olha que fundo bonito. A plataforma está disponibilizando, eu achei bonito e resolvi colocar aqui para dar um efeitozinho no vídeo. Então vamos lá, meus irmãos. Bom, o assunto que eu quero conversar hoje nada mais é, irmãos, do que o que tem acontecido no mundo. A gente está vendo tudo isso que está acontecendo, esse cenário louco, né? Uma bagunça para tudo quanto é lado. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nem tudo é o que parece ser. A maior parte do que está acontecendo é tudo um teatro, meus irmãos. É um teatro, meus irmãos. Para quê? Para eles instalarem o caos generalizado no mundo todo. E quando isso acontecer, meus irmãos, eles vão trazer a solução. E a solução, muitos irmãos já sabem qual é. É a marca da mão direita, ou na fronte, na testa. E isso vai acontecer, meus irmãos, não falta muito. Vocês podem ver essa inteligência artificial, que ela já está pronta, está cada vez mais avançada. E eles vão usar essa inteligência artificial para manipular a massa, né? Para domar o gado. É isso que eles pensam, meus irmãos. E nós sabemos que existe uma profecia muito antiga e que está lá no livro do Apocalipse, que até os nossos avós, os nossos antepassados, já falavam sobre isso. E naquela época não tinha tecnologia o suficiente para a gente imaginar. Aliás, já tinha, lógico, só que não com o acesso que temos hoje, né? Ficavam lá escondidos com a elite. Então já se diziam, até mesmo em filmes, meus irmãos, antigos, já se dizia que essa marca, ela ia vir na mão direita ou na testa. E hoje, por incrível que pareça, nós estamos vivendo prestes disso tudo começar. É na nossa geração, é na nossa época, meus irmãos. E a questão é que todo esse cenário que está sendo montado, meus irmãos, a maior parte é teatro. Outras é porque tem que acontecer mesmo, né? A profecia vai se cumprir. Um vai querer comer o outro, vamos dizer assim, né? E, meus irmãos, é profecia, não adianta. Não tem por onde escapar, não adianta. Às vezes você vê aí no meio das religiões aí, as profetadas, né? Que falam, ah, é porque o Brasil, porque é isso, porque é aquilo. Vai ser isso, e um monte de coisa. Você fala assim, gente, a pessoa não precisa ser tão inteligente para entender que estamos prestes de uma bomba explodir, meus irmãos. O mundo está prestes a entrar num caos. Só não vê quem não quer. Não precisa ser tão inteligente para entender isso, meus irmãos. Né? Então, assim, outra coisa importante que eu queria compartilhar aqui, de abril em diante, de abril 2025 para cá, algumas coisas têm acontecido e aí colocaram no tabuleiro lá, que os irmãos vão entender o que eu tô falando, colocaram um outro lá no tabuleiro e alguns estão achando que nada aconteceu, estão achando que tá tudo bem. Meus irmãos, agora é o momento mais perigoso que estamos vivendo. Muito cuidado com isso, porque todos foram alertados do que os anjos caídos são capazes de fazer para roubar a chave da mão de cada um que recebeu. Eles, meus irmãos, são capazes de qualquer coisa. E assim, já que tem essas luzinhas aí de fundo, eu vou entrar num assunto aqui importante também. Uma outra profecia já dizia, lá nas escrituras, que quando a besta, o anticristo, o oitavo rei, cada um vai dar um nome para ele, chegar, ele vai chegar segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios da mentira. Ele vai usar, como ele tem usado até hoje, toda a tecnologia. Toda a tecnologia. Então, às vezes eu vejo alguns vídeos no YouTube de pessoas falando assim, nossa, olha lá uma nave espacial.
Nossa, ela é uma nave de alienígena. Olha lá, uma nave, uma luz voando no céu. Meus irmãos, qual foi a parte que vocês não entenderam que tem tecnologia de sobra para eles fazerem isso e muito mais? Qual parte vocês não entenderam que essas... Vou chamar... É como se fosse um avião tecnológico, meus irmãos. Entende o que eu tô querendo dizer? Imagine um avião das mais avançadas e avançadas e avançadas e avançadas tecnologia. Eles têm isso. Enquanto você vai lá e pega um aviãozinho básico ali, né? E sai e leva 1 hora, 2 ou até um dia inteiro para sair de um lugar e ir para o outro, eles fazem isso em questão de segundos. Em questão de minutinhos. Ó, sai daqui, vai ali, pá, pronto, chegou. Irmãos, e isso já tem... Olha, se você pesquisar, você vai encontrar muita coisa que alguns conseguiram filmar. Agora, não tem nada de impressionante nisso. Não é um ETzinho verde que vai sair da nave. Olha, gente. Eles podem fazer isso porque as pessoas acreditam em tudo. E se isso acontecer, eu já tô avisando vocês, meus irmãos. São demônios disfarçados de anjos de luz. Eles estão enganando as pessoas. E pode ter certeza que quando esse camarada, esse anjo caído chegar, ele vai chegar querendo fazer um show na Terra. Então, ele vai chamar para si toda a glória, ele vai chegar ao pomposo. Então, ele é capaz de fazer qualquer coisa para ser adorado, para ser aceito pela humanidade, principalmente pelos jovens de hoje. Então, você que está me ouvindo, tome muito cuidado. Muito cuidado. Porque os anjos caídos gostam de oprimir as pessoas, gostam de manipulá-las, gostam de escravizá-las, gostam de fazer elas se sentirem... Primeiro, ele não vai chegar falando quem ele é. É óbvio, né, gente? Que ele não vai chegar, olha, gente, eu sou a besta, tá? Eu sou o 8º rei, eu sou quem ia vir trazer o caos pro mundo aí, trazer a solução. Eu tô aqui, ó, cheguei. Ele não vai falar isso pra vocês. Então se preparem para uma grande farsa que tá prestes a começar. Ele vai querer se passar pelo santo, ele vai querer se passar pelo salvador do mundo. Só que em troca disso, você vai ter que dar sua vida em troca. Ele vai querer te controlar. Então tomem cuidado, meus irmãos. Anjos de luz, eles se transformam em anjos de luz. Olha, olha, presta atenção, se transforma em anjo de luz. Os anjos do nosso Pai, eles não têm poder, eles não podem, têm poder, lógico, mas eles não podem aparecer para o ser humano. Eles não têm essa autorização, meus irmãos. Isso já dá uma margem muito grande para você poder separar o que é anjo caído e o que não é. Os anjos do nosso Pai não têm poder. Ai, irmãos, estou trocando a palavra. Eles têm poder, mas eles não podem aparecer para os seres humanos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, se algum suposto ser ou alguma coisa aí aparecer com um show mundial e falar, olha, eu vim de tal lugar e eu vim para salvar a humanidade, então me sigam, aceitem isso, aceitem aquilo, vocês tomem cuidado com isso, porque isso é uma manipulação e enganação, meus irmãos. O Messias já dizia que quando a abominação da desolação, presta atenção nos nomes, chegar, os que estiverem nas cidades, fujam para os montes. Lugares que foram preparados pelo nosso Pai desde a criação do mundo. Então, nos 4 cantos da terra, tem esses lugares que foram preparados pelo nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Então, eles têm o maior telescópio do mundo, meus irmãos. Essa é a parte 1. Eu vou fazer a parte 2.